A Europa é o sonho de consumo de muita gente. França, Itália, Alemanha, Espanha, Reino Unido são países que encantam pelo luxo, pela história e pela segurança. Destinos que recebem milhões de turistas todos os anos e que reforçam aquela imagem clássica da Europa rica, limpa, civilizada. Mas existe um país nesse mapa que não se encaixa nesse padrão. Um lugar onde o preconceito vem antes do passaporte. Onde o nome sozinho já causa desconfiança. Estamos falando da Romênia, um dos países mais rejeitados do continente. Rejeitado pelos vizinhos, pelas manchetes, pelas estatísticas. Sinônimo de corrupção, miséria, perigo. Para muita gente, a Romênia é o tipo de lugar que você evita, que você escuta falar, mas nunca cogita visitar. Mas será que tudo isso é verdade? Como uma nação inteira virou sinônimo de problema. E por que esse país incomoda tanto? Hoje, no Belo Mundo, a gente vai mergulhar no país mais mal falado da Europa e descobrir o que ninguém te contou sobre ele. Número 1. Localização e dados gerais. Se você não sabe onde fica a Romênia no mapa, não se preocupe. Muita gente também não sabe. A Romênia está no leste da Europa. Faz fronteira com a Ucrânia, a Hungria, a Bulgária, a Sérvia e a Moldávia. E ao sul, ainda tem uma faixa de litoral banhada pelo Mar Negro. Geograficamente, ela está numa encruzilhada. Fica entre o leste europeu, o sul do continente e a chamada Europa Central, mas sem se encaixar de verdade em nenhuma dessas regiões. É como se estivesse sempre no meio do caminho. O território não é enorme, tem mais ou menos o tamanho do estado de São Paulo, mas dentro dessa área cabe uma variedade de paisagens difícil de imaginar. No centro do país, por exemplo, fica a Cordilheira dos Cárpatos, uma cadeia de montanhas com florestas densas, ursos, lobos e vilarejos que parecem congelados no tempo. É ali que está o Monte Moldoveano, o ponto mais alto da Romênia, com mais de 2.500 metros de altitude. Mais ao sul, as montanhas dão lugar a planícies férteis. É onde ficam as cidades maiores, os campos agrícolas e boa parte da população que vive da terra. Seguindo até o extremo leste, você chega ao Delta do Danúbio, um dos maiores da Europa. Uma região cheia de canais, aves raras e uma biodiversidade que parece saída de documentário. E ainda tem o litoral. A costa romena no Mar Negro abriga cidades como Constança, que mistura praia, ruínas romanas e vida noturna. Não é um destino famoso entre os turistas. Mas justamente por isso, ainda guarda um charme meio bruto, meio secreto. No meio disso tudo está Bucareste, a capital. Uma cidade cheia de contrastes, com arquitetura soviética, palácios do século XIX, cafés modernos, avenidas largas e muito trânsito. Aliás, não é só Bucareste. Dirigir na Romênia não é fácil, para não dizer que é um verdadeiro caos. Nas cidades, o trânsito é confuso e intenso. Estacionar também é complicado. Os romenos não têm o costume de alinhar bem os carros, e se não houver vaga, é comum encontrar veículos nas calçadas ou formando segunda fila. Nas estradas não é muito diferente. Falta sinalização adequada, quase não há placas de limite de velocidade e o desrespeito nas ultrapassagens aumenta o número de acidentes. Então todo cuidado é pouco. Além da geografia, se tem uma outra coisa que intriga, é a história. Número 2. História. A Romênia não surgiu como potência nem como império dominante. Na verdade, passou boa parte da história sendo palco de disputas entre gigantes. Os romanos chegaram primeiro, deixaram estradas, fortalezas e até o nome. Depois vieram os otomanos, os austro-húngaros e os russos. Todos querendo um pedaço do território. Essa posição geográfica virou uma maldição e uma identidade ao mesmo tempo. Sempre cercada, sempre vigiada, sempre absorvendo um pouco de cada invasor, mas sem nunca se entregar por completo. Naquela época, a Romênia nem existia como um país só. O que havia eram 3 regiões separadas: a Transilvânia, a Moldávia e a Valáquia. Cada uma com seus próprios conflitos, alianças e ocupações.
A unificação só começou no século XIX, depois de muita guerra, pressão externa e tratados internacionais. E mesmo assim, a ideia de nação ainda demorou a se firmar. Logo depois vieram as guerras mundiais, os bombardeios, a ocupação soviética e a transformação forçada em república comunista. Sob o regime de Nicolae Ceausescu, o país virou uma ditadura fechada, isolada do mundo e marcada pelo medo. Censura, pobreza, vigilância. Ninguém podia sair, ninguém podia falar, ninguém podia escolher. E como se não bastasse, ainda tinha as políticas absurdas do ditador. Uma das mais bizarras era o plano de fortalecer a nação, obrigando os casais a terem pelo menos 5 filhos. Mesmo com escassez, prateleiras vazias e hospitais precários, o governo incentivava a multiplicação da população como se fosse uma missão patriótica. O regime caiu no fim dos anos 80, mas o trauma ficou. As décadas de isolamento deixaram marcas difíceis de apagar. E até hoje tem gente que associa a Romênia àquela imagem cinzenta da Europa do Leste, feita de blocos de concreto e escassez. E talvez justamente por ter resistido tanto tempo entre impérios, ditaduras e invasões, o país tenha se tornado o que é hoje. Número 3. População, religião e crenças. Depois de tanta invasão, divisão e ditadura, você poderia esperar um povo rígido, padronizado, meio sem identidade. Mas é justamente o contrário. A Romênia é feita de contrastes humanos. São mais de 19 milhões de pessoas vivendo em realidades bem diferentes. De um lado, cidades grandes como Cluj-Napoca, Iași e Bucareste, com universidades, trânsito pesado e uma vida moderna. Do outro, vilarejos onde a vida ainda segue outro ritmo. Carroças em estradas de terra, roupas no varal, fogões a lenha soltando fumaça no fim da tarde. Lugares onde vizinho chama vizinho pelo nome e todo mundo se conhece há gerações. A maioria é romena, mas há comunidades que mantêm tradições bem fortes, como os húngaros na Transilvânia e os Roma, de quem a gente vai falar mais pra frente. E quando o assunto é fé, a Romênia não é um país morno. Mais de 80% da população segue o cristianismo ortodoxo, e isso está por toda parte. Igrejas de pedra, velas acesas no silêncio, ícones religiosos nos muros, bênçãos antes da refeição. A religião aparece nas festas, nos costumes, nas superstições. Mesmo entre os mais jovens, que dizem não ser tão religiosos assim, muitos ainda seguem hábitos que vieram da fé. Tem quem não lave o cabelo em certas sextas-feiras, quem só marque casamento quando o calendário ortodoxo permite, quem não sai de casa sem fazer o sinal da cruz. Às vezes por crença, às vezes por tradição. Mas continua ali, moldando o dia a dia. E além da diversidade, o povo romeno é famoso por uma coisa que ninguém espera: hospitalidade extrema. Número 4. Hospitalidade. Uma das maiores surpresas de quem visita a Romênia é o povo. Mais especificamente, o jeito como eles recebem. Sabe aquela expressão, meu lar é seu lar? Por lá, isso é levado ao pé da letra. Em vilarejos do interior, é comum encontrar casas com as portas destrancadas. E não por falta de segurança, mas por hospitalidade mesmo. É como se dissesse, quem chegar está convidado. Se você aparece de surpresa, não tem problema. Vai encontrar uma mesa sendo montada na hora, comida esquentando no fogão e o anfitrião fazendo questão de servir o que tiver. Mesmo que não tenha planejado nada, ele vai agir como se tudo estivesse pronto desde sempre. Esse costume vem lá de trás. Nos tempos difíceis do comunismo, dividir o pouco que se tinha era questão de sobrevivência, e esse espírito de comunidade ficou. Hoje, ele aparece como generosidade, como prazer em mostrar o que o país tem de melhor. Ah, e vale lembrar, na cultura romena, mandar embora uma visita é falta de educação. Então, se fizer amizade por lá, se prepare. Um café pode durar uma tarde inteira, um almoço vira jantar. E já que estamos falando de mesa posta, nada melhor do que falar sobre comida. Número 5. Gastronomia.
Um dos pratos mais populares é o sarmale, rolinhos de repolho recheados com carne moída, arroz e temperos, cozidos lentamente num molho de tomate bem encorpado. É comida de família, daquelas que lembram domingo. Outro clássico é a mamaliga, uma espécie de polenta firme, geralmente servida com queijo salgado, creme azedo e ovos. Pode parecer simples, mas na Romênia isso é conforto puro, especialmente nos dias frios. E claro, tem a ciorba, uma sopa azedinha feita com legumes, carne, caldo de osso e um toque de vinagre ou limão. Tem versões com frango, porco, tripa, peixe. Cada região tem a sua, e cada família jura que a da avó é imbatível. A carne de porco também é presença garantida. Em algumas regiões do interior, ainda se mantém a tradição de reunir a família para preparar linguiças, defumados e conservas durante o inverno. É um ritual de resistência e memória. E para acompanhar tudo isso, sempre ele, o pão. Porque na Romênia, o pão é mais que acompanhamento. É o alimento mais importante da mesa. Está presente no café da manhã, no almoço, no jantar. Mesmo que falte qualquer outra coisa, o pão não falta. E o motivo é simples. Ele é barato, acessível e simboliza fartura. E junto com o pão, outro elemento quase sagrado da mesa romena é a tuica. Um destilado artesanal feito de ameixa, forte e aromático, servido em pequenas doses antes das refeições. É um símbolo de hospitalidade. Se você for convidado para jantar na casa de alguém, pode ter certeza de que a tuica vem primeiro, como uma espécie de ritual de boas-vindas. Número 6. Tradições. Se tem uma coisa que não falta na Romênia, além da comida farta, são tradições curiosas. Começando pelo casamento. Em muitas famílias, existe uma regra não escrita que diz o seguinte: só pode haver um casamento por ano. Isso mesmo. Se 2 irmãos estiverem noivos, o mais novo tem que esperar. Dizem que 2 casamentos no mesmo ano dá azar. Resultado: tem casal que adia tudo só para não quebrar o costume. É quase como entrar numa fila invisível. Quem começou a namorar primeiro, casa primeiro. Outra tradição bem romena é o sequestro da noiva. Durante a festa de casamento, os amigos da noiva simplesmente somem com ela. Levam para algum bar próximo ou praça escondida, enquanto o noivo fica sem saber o que fazer. Depois de um tempo, ele recebe uma mensagem dos sequestradores com um pedido de resgate. Pode ser uma garrafa de bebida, uma declaração de amor em público ou uma dança engraçada. Só depois que ele paga o mico ou o champanhe, a noiva volta, sob aplausos e gargalhadas. E já que estamos falando de casamento, tem outro detalhe que chama a atenção por lá. Sabe aquele ditado que diz que quem casa quer casa? Pois bem, na Romênia, esse desejo quase sempre vira realidade. Número 7. Moradia. O país onde quase todo mundo tem casa própria. Hoje, cerca de 96% dos romenos vivem em uma casa ou apartamento que pertence à própria família. É um dos maiores índices de moradia própria do mundo. Maior que o da Suíça, da Alemanha, da França. E muito maior que a média europeia. E se você está se perguntando como um país com histórico de lutas, ditaduras e crise econômica conseguiu esse feito, a resposta está na história recente da Romênia. Depois da queda do comunismo, no início dos anos 90, o governo decidiu vender os apartamentos que antes pertenciam ao Estado. Cerca de 70% das moradias urbanas eram públicas. E, de repente, foram colocadas à venda por preços simbólicos. Muita gente comprou o apartamento onde morava pagando valores comparáveis aos de uma TV colorida na época. Isso criou uma geração inteira de proprietários, famílias que, mesmo com poucos recursos, tinham onde morar sem pagar aluguel. Até hoje, esse modelo influencia o estilo de vida do país. Morar de aluguel é raro. E mesmo os mais jovens acabam herdando imóveis ou comprando casas modestas com a ajuda da família. É um tipo de segurança que falta em muitos lugares, e que na Romênia virou parte do jeito de viver. Número 8. Lugares curiosos. Mesmo que você nunca tenha cogitado visitar a Romênia, tem um lugar que com certeza já ouviu falar:
a Transilvânia. E claro, o Castelo do Drácula. Eles não são só coisas de livro ou filme. Eles existem mesmo. O castelo, na verdade, se chama Castelo de Bran. Fica no alto de uma colina, cercado por florestas densas e uma névoa que parece saída de conto gótico. E embora não tenha sido exatamente o lar do vampiro mais famoso do mundo, ele tem conexão com a figura que inspirou o personagem, o temido Vlad Tepes, o Empalador. Vlad foi um príncipe da Valáquia conhecido pela brutalidade. Governou com mão de ferro, punições cruéis e um certo prazer em espalhar medo. A fama atravessou os séculos até virar lenda, e foi a partir dela que o escritor Bram Stoker criou, no século XIX, o personagem Conde Drácula. O resto virou turismo. Hoje o castelo atrai milhares de visitantes por ano. Todo mundo querendo ver de perto a fortaleza que alimenta o imaginário sobre vampiros e a fama sombria da Romênia. Mas o país vai muito além disso. A Romênia tem 7 patrimônios reconhecidos pela Unesco. Entre eles, as fortalezas dácias nos Montes Orastie, igrejas de madeira em Maramures, mosteiros pintados, aldeias com igrejas fortificadas, o centro histórico de Sighisoara e um delta do Danúbio, uma das maiores e mais bem preservadas áreas úmidas da Europa. E ainda tem espaço para o inusitado, como o cemitério de Sapansa, também conhecido como Cemitério Alegre. Lá, cada lápide é pintada com cores vibrantes, desenhos caricatos e poemas que contam, com humor, como a pessoa viveu e morreu. Em vez de tristeza, o que se vê ali é uma celebração da vida, da memória e até da morte com leveza. É esse tipo de contraste que faz da Romênia um país surpreendente, cheio de paisagens, histórias e tradições que escapam do clichê. Mas apesar de tudo isso, ainda tem gente que torce o nariz só de ouvir esse nome. E aí vem a pergunta inevitável: por que um país com tanta história, paisagens incríveis e um povo hospitaleiro ainda é tão mal falado? A resposta está num combo de estereótipos, generalizações e preconceito puro e simples. Número 9. Preconceito e estereótipos. Boa parte da fama negativa da Romênia vem de uma confusão antiga e perigosa entre o povo romeno e a etnia Roma, também conhecida como cigana. Os Roma são um grupo nômade, com origem na Índia, espalhado por vários países da Europa. A Romênia tem de fato uma das maiores populações Roma do continente. Mas isso não significa que todos os romenos sejam ciganos, e muito menos que todos os ciganos representem o país. Ainda assim, foi exatamente essa mistura de conceitos que alimentou um dos estigmas mais injustos da Europa. Historicamente, os Roma foram alvo de escravidão, perseguição e até extermínio durante o nazismo. Mesmo hoje, vivem às margens da sociedade em vários países. Quando a Romênia entrou na União Europeia, em 2007, muitos Roma aproveitaram a liberdade de circulação e migraram para países como França, Reino Unido e Itália. Só que o choque cultural foi forte. Em várias cidades surgiram acampamentos improvisados, pedidos de esmola nas ruas e, sim, alguns casos de furto. A exceção virou regra. Todo cigano passou a ser visto como golpista, ladrão ou aproveitador. Se você assistiu à série Peaky Blinders, vai lembrar do estigma. Na trama, a família Shelby tem raízes ciganas. E só isso já basta para que eles sejam alvo de preconceito, perseguição e desconfiança. Claro que ali é ficção e eles eram mesmo os criminosos. Mas isso não significa que toda a comunidade era. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que conta a história dos Roma, as perseguições que eles sofreram ao longo dos séculos e o terror que enfrentaram. O fato é que o preconceito se espalhou feito rastro de pólvora, atingindo até quem não tem nada a ver com a história como a população romena. A Romênia virou bode expiatório, como se fosse o berço de tudo que a Europa queria rejeitar. Para você ter ideia do nível, em 2013 o então primeiro-ministro da França, Manuel Valls, declarou publicamente que os Roma tinham um modo de vida incompatível com a sociedade francesa e que a maioria deveria ser deportada, como se todos eles fossem da Romênia.
como se não existissem Roma franceses, italianos, espanhóis, como se a etnia fosse um carimbo de país. Na época, menos de 4% da população da Romênia era de etnia Roma. Mesmo assim, o país inteiro passou a carregar esse estigma. E junto com ele, vieram outros rótulos: país pobre, atrasado, cheio de gente querendo roubar emprego e viver às custas do sistema. Muitos romenos também emigraram em busca de melhores condições de vida. Gente comum, como qualquer outro imigrante. Mas a Europa, que adora levantar muros invisíveis, passou a enxergar todos com o mesmo olhar torto. Jornais britânicos falavam em invasão do leste. Manchetes alertavam para gangues romenas, colapso social, romenos saqueando os cofres públicos. E mesmo sem provas, a imagem foi sendo construída dia após dia. E como se tudo isso já não fosse suficiente, ainda teve o escândalo da carne de cavalo. Em 2013, explodiu o escândalo da carne de cavalo. Supermercados europeus estavam vendendo carne bovina adulterada com carne de cavalo e logo apontaram para a Romênia. Mas a verdade é que o país exporta esse tipo de carne legalmente, com rotulagem correta, como é comum em várias partes da Europa. A fraude aconteceu depois, em outro país, onde alguém trocou as etiquetas. Mesmo assim, a culpa caiu na Romênia. Até hoje tem gente que lembra da Romênia como aquele lugar que vende carne de cavalo disfarçada. E como se não bastasse tudo isso, ainda tem os problemas reais: pobreza rural, analfabetismo funcional, estradas precárias. Muita coisa ainda precisa melhorar, sim, como em todo o país. Mas quando tudo isso se junta aos estigmas antigos, o preconceito ganha força. No fim das contas, um país com história, cultura e gente como qualquer outro acabou virando sinônimo de pobreza, enganação e perigo. Mas quem se dá ao trabalho de olhar além da manchete, quase sempre encontra um lugar bem diferente daquele que pintaram. Mas agora eu quero saber de você. A sua visão sobre a Romênia era parecida com essa que a gente mostrou? Ou também já caiu nas manchetes sensacionalistas e nos estereótipos baratos que circulam por aí? Deixa nos comentários o que mais te surpreendeu. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever aqui no Belo Mundo, ativar as notificações e curtir o vídeo. Aqui a gente continua viajando por um mundo que a maioria prefere ignorar. Até a próxima!